SUS. É um evento que eu acho que resgata um pouco o que a gente estava fazendo. Fundamental hoje a gente fazer. Na realidade, a gente não parou, mas a gente deixou de fazer eventos específicos do SUS por conta da crise que a gente está enfrentando enorme da UERJ, mas a gente acha muito bom que a gente hoje possa fazer esse debate. Então, quem que assume aqui a coordenação? Felipe? Felipe, obrigado. Queria agradecer muito ao Manuel aqui, nossos professores Dadá, Felipe, Rubem, e eu passo então a palavra para o Felipe. Quando a Roseli chegar, ela assume aqui. Obrigado, bom dia a todos. Vou aqui a missão de coordenar provisoriamente a nossa mesa, né? Nós temos aqui um grupo de professores importante para discutir, para conversar com a gente sobre o tema de hoje. E a gente pode dar início, mas o que vocês gostariam de fazer em termos de sequência? Tá. Alguma sugestão? Ótimo, excelente. Bom, Manuel, agradecemos muito a sua participação. Manuel está representando a Conceição, que é presidente do COSEMES do Rio de Janeiro, e é uma pessoa que já vem ao MS há muitos e muitos anos, influencia muito o modo como a gente pensa, porque faz gestão de uma maneira muito original, muito diferente, muito importante para a saúde. Então, muito obrigado pela sua contribuição. Para a gente é uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Agradecer inicialmente o convite feito ao COSEMES, né, esclarecendo que eu estou aqui pelo COSEMES, não pelo CONASEMES, né. Acho que isso é de fundamental importância para a gente demarcar alguns terrenos, né. E justificar a ausência da Conceição em função dos problemas que aconteceram lá no município dela, teve que atender emergencialmente uma situação lá, então ela já estava totalmente programada para estar aqui agora de manhã, mas de manhã ela me ligou às 7 horas da manhã pedindo para a gente poder, né, fazer o possível para substituí-la aqui, que não poderia faltar com o convite da Roseli, né? Então, quero justificar também algum problema aqui de conceitos, algum problema de datas ou leis, né, que eu possa estar omitindo aqui, mas na medida do possível a gente vai poder aí sinalizar como está essa discussão no nível das secretarias municipais de saúde, né, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro. O COSEMES não tem uma posição oficial, mas a gente tem discutido internamente isso. E, infelizmente, é o único conselho de secretários municipais que tem divergido do CONASEMES, do Conselho Nacional de Secretários Municipais. A gente até entende, né, porque uma situação dessa, porque o CONASEMES vinha já discutindo essa questão do financiamento único, caixa único, né, e tinha até uma expressão que vinha de uma discussão já estabelecida pelo Gilson de Carvalho, que era a questão do sistema único, caixa único, né? Então, em cima disso, ele estabeleceu algumas defesas dessa decisão da CIT de 31 de janeiro, mas, lamentavelmente, nesses 60 dias que foram decididos também lá na CIT para estar estabelecendo qual seria o regramento, nós não tivemos ainda nenhum movimento de sinalização do Ministério da Saúde ou de qualquer outro tipo de órgão no sentido da gente estabelecer isso. Então, esse vazio continua, e isso é altamente perigoso para o SUS, diante de uma situação da qual a gente consegue entender, e aí nesse sentido a gente se aproxima muito do pronunciamento do SEBS, né, no sentido de que nesse momento atual da política a gente sabe muito bem a que vem uma proposta dessa, e a que interesses ela determinado pelo Ministério atual, né, gestão do Ministério da Saúde, nós conseguimos entender do porquê que o Ministério da Saúde abraça com tamanha fervorosidade uma proposta dessa, né? Então nós estamos numa situação da qual a gente, até hoje no SUS, desde a NOB 93, né, quando houve uma
discussão mais e uma implantação da situação de financiamento no sistema SUS, né? Até 99, mais ou menos, 99, onde realmente houve uma parafernália aí no sentido do financiamento do SUS, no sentido de criações de caixinhas, né? O pacto, né, veio no sentido da gente diminuir isso, formou-se 5 blocos de financiamento, depois posteriormente alongado para 6, mas eu acho que essa discussão ficou incompleta, né? Eu acho que nós abandonamos um pouco essa discussão, porque no sentido de que eu acho que esses blocos de financiamento determinavam muito bem o acompanhamento da aplicação dos recursos, né? Mas em função justamente da gente ter se ausentado. Aí eu coloco a gente também, até como gestor, né? Não só... Acho que a academia sempre nos chamou a atenção para essa situação, mas os gestores abandonaram um pouco essa discussão e a importância que deveria ser dada para essa discussão, né? Porque apesar da gente ter acumulado aí a incidência desses 6 blocos de financiamento, nós permitimos que o Ministério da Saúde aplicasse ainda uma política que a gente chama de política da cenourinha, né? Hoje sinalizava com recursos para estabelecer o que ele definiria como ideal para o SUS. Então, na realidade, nós invertemos uma situação de estabelecimento de um sistema nacional de saúde com um sistema federal de saúde, né? Então, acho que isso acho que tem que ser trazida essa questão na discussão, porque eu acho que o CONASEMS não está estabelecendo isso internamente, nós não estamos sendo chamados, estamos provocando isso em Brasília, essa discussão, mas não estamos sendo chamados para estabelecer uma discussão que definisse com mais precisão os rumos que nós iríamos tomar. A expectativa que nós temos, para ser rápido, né, é que é irreversível essa situação, né? Nós, no momento que nós tínhamos aí, que mandávamos, né, que tínhamos um certo poder nas definições de políticas, nós pactuamos, entre aspas, né, com essa questão do subfinanciamento do SUS e, atualmente, com o próprio desfinanciamento, né, que é mais grave ainda que o subfinanciamento que vinha se dando. Agora nós estamos numa política aí, né, estabelecida por esse atual governo, de 20 anos de congelamento, né, dos financiamentos do SUS, então isso é mais grave ainda. Isso nos estabelece uma responsabilidade, né, e um desafio de que antes, quando a gente tinha um certo trânsito dentro dessas discussões, dentro das 3 esferas, existia uma certa articulação interna disso, a gente abriu mão, nem abrir mão, acho que a gente compactuou com certos alinhamentos, né, que definiam o financiamento do SUS não como uma política estabelecida na Constituição do bem-estar social, voltado para a criação de direitos e atendimento das necessidades da população, né? Então essa situação estabeleceu então umas certas distorções no sistema que hoje a gente lamenta, né, pela necessidade que hoje nós temos que lutar e ter um enfrentamento muito maior do que no tempo que a gente tinha essa articulação nos 3 níveis, né? Então, quer dizer, a situação é mais grave diante da busca de um sistema de saúde que a gente ajudou a criar, né, mas que, em função do caminhar das situações colocadas aí politicamente, em termos de poder, né, nós fomos abrindo mão de certos princípios, certas diretrizes do SUS. Hoje nós estamos numa situação, então, portanto, que nos afeta diretamente em termos da gestão municipal. Nós não temos, por mais que o SUS tenha caminhado em algum sentido, nós não temos ainda o fortalecimento da gestão municipal, né? Ela é muito frágil ainda, dependente de recursos, tanto federais e estaduais. Temos uma situação que todos os estados, de uma maneira geral, abriram mão do financiamento, né? Desse financiamento para os municípios, né? Estão totalmente ausentes. Hoje, as secretarias estaduais de saúde, a maioria delas passaram a ser
promotoras de serviços, né, e não pactuando decisões que devam fortalecer os municípios. Então, na realidade, passam a ser prestadores concorrendo e competindo com os recursos federais no nível local. Nós temos uma situação de desvantagem no sentido já atual, né? A não ser, logicamente que a gente fala de maneira generalizada, mas tem as suas exceções, onde os contratos, né, de prestação de serviços não são feitos numa lógica pública, e sim de interesses, né, privados. E numa situação dessa, de total desigualdade que estão colocados nessa questão de financiamento, isso só vem reforçar. Obviamente que numa definição de dois componentes aí, né, de financiamento e de custeio, né, de investimento e de custeio, obviamente que nós estamos abrindo mão de determinadas políticas no sentido de organizar o SUS. Então, quer dizer, com certeza isso vem no sentido de prevalecer interesses da onde hoje situa-se um maior poder de correlação nessas forças que jogam o SUS aí, né? Então, com certeza vai ter um certo privilégio na média e alta complexidade, em detrimento da atenção básica, né, da vigilância em saúde, da assistência farmacêutica, que eram blocos muito bem caracterizados, que definiam muito bem o acompanhamento, né? Então, acho que a discussão que se dá hoje, né, dentro do CONASEMS e dentro do CONAS, é de total apoio a essa decisão da CIT. Isso para nós é muito preocupante. Confesso que o COSEMS do Rio de Janeiro está num posicionamento isolado nesse momento, né, e estão pedindo ajuda aí para as forças, principalmente da academia, né, o pensamento da academia, para que a gente estabeleça aí uma integração de discussão para poder, no mínimo, se contrapor e buscar soluções para uma coisa que praticamente está dada, né. Eu acho que a situação, estabelecendo essa situação e esse rumo que está sendo dado para o SUS, acho que uma das coisas que a gente teria que estar recuperando e exigir do Ministério da Saúde é que ponto que parou a discussão que tinha um GT dentro do Ministério da Saúde que discutia essa questão da discussão do financiamento do SUS, né? A outra situação que eu vejo é como que a gente poderia estabelecer um controle efetivo, mesmo que com esses dois componentes aí, vamos dizer assim, né? Como que nós podemos estabelecer a partir da academia, né, que eu acho que aí a contribuição vem da academia mesmo, a definição de indicadores para poder ter um controle efetivo de como vai se trabalhado com esses recursos que passam a ser administrados sob a forma de dois componentes aí, né? Enfim, eu acho que essa situação não está havendo essa discussão dentro do Ministério. Se tivesse estabelecendo essa discussão no Ministério, a gente não tem acesso, como o próprio CONASEMS também não tem acesso, não está participando dessa discussão. Gostaria até de saber se a academia, em algum momento, está participando dessa discussão, para a gente poder, pelo menos, começar a desenhar uma forma de resistir, né, que hoje está tão em prática isso, né? Nós vamos fizemos, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, né? Acho que seria uma solução aí para ver a curto prazo como que a gente poderia estar definindo isso, né? Porque eu acho que se deixar para dentro do Ministério da Saúde, eu vejo um grande risco, que mais um, né, que o SUS está passando. Enfim, né, quero finalizar minha fala aqui no sentido aí de apoiar, inclusive, o documento do COSEMS aqui em total solidariedade à crise que a UERJ está passando, né, mais um momento de crise, mais um momento de enfrentamento que todos nós vamos ter que fazer. Não abrimos mão desse patrimônio público que é a UERJ, né, enquanto gestores, estamos sempre juntos aí, né, trabalhando e, na medida do possível, estabelecendo articulações, né, com o meio acadêmico, com a UERJ. Acabamos de publicar um livro aí, o Manual dos Gestores, né, em parceria com o CPESC aqui, com o MS, né,
Acho que isso é fundamental para nós, para todos nós reconhecermos o papel hoje que o COSEMES do Rio de Janeiro está desempenhando juntamente com a UERJ. Nesse sentido, a gente está junto, estamos juntos, e para o que deve né? E precisando da gente, continuamos aí. Muito obrigado. Sou o Temer, mas gosto de usar a mão. Deve ser minha única identidade. Bom dia, gente. Eu já tinha uma enorme alegria antes de chegar, e o Manuel acabou de me dar a segunda, né? Porque eu vou falar mal só do Conazense e vou tirar o da reta do Cosense. É sempre bom a gente estar em boas relações com os vizinhos, mas a alegria prévia, né, é a própria realização desse evento aqui, né? Essa tradição de discutir as práticas institucionais concretas e as políticas reais de saúde foi o que me trouxe para cá originalmente, e acho que a gente ainda me dá muita alegria ver que a gente continua com esse tipo de compromisso, apesar de todas as mudanças, todas as evoluções, todas as crises. E algumas coisinhas que eu acho que era importante deixar explícitas de saída, né? Apesar de ter mais ou menos 40 anos acumulados de reflexão e de intervenção sobre, no primeiro momento, mais a reforma sanitária e depois mais concretamente a construção do SUS, esse é o primeiro debate de caráter conjuntural que eu estou participando depois de passar 16 anos fora. Então, do ponto de vista de algumas coisas factuais, pode ser que fale, né? Mas eu acho que elas, do ponto de vista de tendência, eu não me preocupo muito. Portanto, minha convivência prática com a construção e com a consolidação do SUS foi muito intensa e muito profunda nos 25 anos que vão de 75 a 2000 e bastante limitada como observador externo de 2001 e até o final de 2016. Atualmente eu estou numa tarefa de ler quase tudo que foi produzido sobre os últimos 15 anos, que realmente é cansativa, mas me permitiu chegar a algumas conclusões até úteis do ponto de vista de pesquisa e acadêmica. Antes de entrar propriamente no tema, eu sempre acho que é útil para os colegas da mesa e é útil para o auditório situar um pouco qual é o ponto de vista que eu vou usar. E nesse caso, não tem nenhuma pretensão de neutralidade pseudocientífica esse ponto de vista, tá certo? Vou desprender um pouquinho desse objetivo. Ela não existe, mas a gente vive dizendo que vai fazer isso, né? O Manuel já lembrou, e os documentos lembram, o Gilson Carvalho sempre aparece nessas discussões e tal, e o Carvalho, eu sempre considero que a minha inserção pessoal no SUS real foi dentro daquela denominação que o Gilson Carvalho gostava de chamar de homo federalis. Eu sou efetivamente, não é que fui um homo federalis, eu deixei de ser funcionário do Ministério da Saúde há 15 anos atrás, mas continuo sendo intensamente um homo federalis. E para seguir, digamos, nessa paródia feita pelo Gilson Carvalho, né, depois das origens como homo federalis, eu passei a categoria de homo internacionalis, né, que te dá um olhar de fora, esse que eu já mencionava. E agora está na duríssima transição de me transformar outra vez em homo acadêmico. E é bastante, né, quer dizer, o que a humanidade, a evolução e as explicações de Darwin levaram 70 milhões de anos para fazer, eu estou tentando fazer num período de menos de 20 anos. Então,
perdoem se isso dá certo. De qualquer maneira, lembrando uma outra pessoa que foi muito importante para a gente, nessas três categorias, né, de homofederales, internacionais e acadêmicos, eu sempre me considerei aquilo que o nosso mestre Carlos Lessa chamava de homodinossauros, tá? Então, vocês vão escutar coisas que são mais próprias do período paleolítico, né, do que digamos, da atualidade. E só para pontuar um pouquinho e citar esse ponto de vista, porque que eu continuo achando, não me arrependo, acho que já virou traço de personalidade, essa coisa do Homo dinossauros, né? Em primeiro lugar, eu tenho enormes problemas, não entendi e tenho horror da pós-modernidade. Então, todas essas coisas que desmancham no ar e tal, para mim, não dá certo, né? Para mim, como é que era o negócio? Tudo que é sólido desmancha no ar e desempenha, certo? Foi carne fraca ou alguma coisa parecida. Segunda coisa, eu continuo confiando muito mais na inteligência do que nas evidências, né? Nós estamos num momento de repetir que as políticas têm que ser baseadas em evidências, e estou usando isso porque em 3 entrevistas que eu ouvi do atual ministro da Saúde, ele usou 7 vezes essa expressão, que significa que nem ele nem nós sabemos português nem nenhum idioma latino, né? Mas ele é químico, né? Então, Ele não sabe. Pois é. Eu também não sei. Não, nisso eu me associo a ele. Até porque, num idioma latino como o português, evidência é exclusivamente jurídico-legal. Tá? O que nós estamos chamando de evidência são dados científicos probatórios. É muito melhor usar a expressão correta do que chamar de evidência. De qualquer forma, a frase só fica bonita dita com evidência. Eu continuo confiando mais na inteligência do que na evidência. E, para juntar com o que você falou no final, Manuel, eu acho que a contribuição que a gente precisa de todo mundo é inteligência. Nós temos informação, nós temos dado, nós temos trajetória, nós temos história das políticas, mas, vou terminar daqui a pouquinho com isso, eu acho que está faltando a gente processar um pouco. Tem um historiador da Unicamp chamado Leandro Carnal, que é um cara que é absolutamente genial, né? Que ele diz que realmente o que falta na humanidade, o que falta na política pública, não é dado, não é informação, não é conhecimento, é a capacidade de processar tudo isso e, a partir disso, criar novos sistemas de pensamento, novos sistemas mentais que ele também chama de inteligência. Em terceiro lugar, já vou adiantando que eu sou bastante politicamente correto, não vou dizer os ares e tal. Toda vez que eu escuto essa coisa, eu me lembro de um ministro da Saúde no Brasil que foi fazer a apresentação na sala solene da OPAS lá em Washington, e o assessor dele, que era um luminar da reforma sanitária, importante e tal, passou o voo inteiro lembrando a ele que tinha que dizer ou e ele, como era um cara bastante pícaro, pegou o microfone e disse colegas e colegos, né? Como tinham orientado ele claramente a fazer. Em vez disso, eu sigo a tradição familiar do humor judaico, né? Que é aquele que faz gozação consigo mesmo e que perde o amigo ou o aliado, mas não perde a piada. Então, tá? E provavelmente o traço mais marcante que esse associado ao Homo Federalis, eu tenho saudade do INAMPS, certo? Trabalhei no INAMPS, tive a fortuna de estar com o ex-Cordeiro na primeira administração do INAMPS na Nova República, e voltei em algum período depois, e num aprofundamento a gente pode entrar mais nos detalhes, mas basicamente eu creio que um dos elementos nossos da descentralização fragmentada que ocorreu efetivamente no Brasil foi perder uma das funções regulatórias do Estado mais importante, que é o poder oligopsônico de compra de um ente central muito poderoso.
nunca recuperado pelo Ministério da Saúde, ainda que no segundo governo Lula você tem algumas manifestações concretas de tentar recuperar esse elemento da economia de escala que seria extremamente importante para o financiamento. E um pouquinho mais adiante vou tentar ir um pouco mais nisso. No que você dizia, Manuel, eu tenho extrema saudade da Comissão Intergestores Tripartite 95-96. Né? Fui secretário de Ciência e Saúde do Ministério nesse período. Né? Tínhamos a fortuna de ter mais de metade dos secretários estaduais de saúde e secretários municipais de saúde extremamente comprometidos com o processo de reforma sanitária. Tínhamos um CONAS com assessoria técnica muito inteligente, um CONASENS com assessoria técnica muito inteligente. E tivemos um Ministério da Saúde bastante forte. E eu acho que a pactuação se dá com 3 entes fortes, não com um sobrepujando os outros. Isso, na minha análise, difere do período imediatamente anterior, né, que corresponde a 93, e difere de vários períodos posteriores. Por sorte, a maioria dos gestores ou representantes dos Conselhos Nacionais naquela época acabou se instalando em Brasília por essas conjunturas particulares da vida, e eu tenho a oportunidade de estar com eles com uma certa frequência. E, finalmente, 2 ou 3 últimos elementos, né? Até por não entender o que é essa tal da pós-modernidade, eu continuo sendo absolutamente estadocêntrico, né? Eu acho que só o Estado, com E maiúsculo, conduz políticas públicas. Essa ideia muito presente nos 80 de que a política pública seria guiada pelo mercado, ou a ideia da transição ao século XXI, de que a sociedade civil lideraria as políticas públicas, até hoje nenhuma das duas conseguiu me convencer, apesar de eu achar que o mercado existe, tem que existir, tem que ser analisado, estudado, e a sociedade civil existe e tem que ter espaço de execução. A implementação, a formulação da política pública cabe ao Estado. E um dos problemas que a gente tem sério nessa condução, que o Manuel muito bem caracterizava, é de que a gente começou e evoluiu na construção de um sistema universal de saúde no contexto da destruição, diminuição e desvalorização do Estado, com pouquíssimos momentos de exceção. Eu acho que desconsiderar esse elemento da macroeconomia política, de que o SUS nasceu na hora errada, né, e não é prematuro, ele é pós-maturo, porque historicamente, por várias condições, não fosse o golpe militar, a gente podia ter construído um sistema nacional de saúde de características universais a partir da segunda metade da década de 60, mas tudo no Brasil pulou mais de 20 anos pela presença da ditadura militar. A gente acabou propondo um sistema universal de saúde no último respiro não neoliberal das políticas no Brasil. Ou seja, a Constituição é de outubro, novembro de 88, em fevereiro de 89 já estava começando o chamado 5º ano do governo Sarney, que mudou claramente a orientação. Finalmente, essa coisa que também o Manuel comentava e que me dá, aí sim, mais do que saudade, me dá banzo e culpa, né, é que, por várias razões, a inteligência nacional, que eu acho que vai mais adiante do que a academia, uma das características da política de saúde no Brasil, é que os gestores analisam, os usuários têm posição, têm análise política, os sindicatos têm, em maior ou menor grau, dependendo do tempo, os empresários têm cada vez mais, portanto, esse macro complexo, que tem um núcleo na academia, mas é maior que a academia, deixou de analisar a macropolítica nos últimos 10 ou 12 anos. As últimas tentativas de análise macropolítica que a gente tem correspondem ao final, análise do segundo governo Lula.
né? Mas é muito pouco esforço.